Olá, graça e paz a todos do canal Expositivo. Nesta noite eu venho trazer mais um capítulo do Evangelho de João. Estamos com uma série de mensagens reflexivas, capítulo por capítulo deste Evangelho segundo escreveu João. Estamos no capítulo de número 9, e o capítulo de número 9 fala-nos acerca da cura de um cego de nascença. Esse episódio, esta cura, é algo exclusivo na Bíblia Sagrada, ou melhor dizendo, inédito, porque você vê um cego de nascença ser curado no capítulo 9. Talvez você possa dizer assim, mas existem outras curas de cegos em outros textos da Bíblia. Porém, vou te dar um exemplo. Bartimeu, o texto diz que ele voltou a ver. Se ele voltou a ver, é porque ele já enxergava, né? Aqui não. Aqui é algo exclusivo. Aqui é um homem que era cego de nascença. O texto diz que Jesus está passando com seus discípulos e, ao observar este homem cego de nascença, interessante que os discípulos começam a interpelar a Jesus, dizendo: quem pecou para que nascesse assim? Ele ou seus pais? Isso é interessante porque isso nos mostra a ótica com que vemos as coisas, né? Muitas pessoas enxergam as coisas com uma ótica, mas enxergar é totalmente do que você ter visão. É totalmente diferente. A Bíblia vai dizer que Bartimeu, ele não enxergava, mas quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Automaticamente, ele não enxergava, mas ele tinha visão de Deus. Porque quando diziam lá vem Jesus de Nazaré, estavam referindo acerca da cidade periférica que Jesus nasceu. Porém, o cego que não enxergava, mas teve visão de Deus, ele diz: não, esse que está vindo aí não é Jesus de Nazaré, é Jesus, o filho de Davi. Esse que está vindo aí não é Jesus que entrou em Jerusalém montado no jumentinho, filho de jumenta, mas é aquele que virá montado num cavalo branco. Esse que está vindo aí não é Jesus, aquele que foi surrado, que teve as suas vestes rasgadas e seu corpo dilacerado. Esse que está vindo aí é aquele que virá vestido de linho fino, salpicado de sangue, que simboliza a justiça. Esse que está vindo aí não é aquele que os seus olhos lacrimejavam a ponto de ele chorar devido às calúnias, às açoites. Esse que está vindo aí é aquele que os seus olhos são como chama de fogo. Esse que está vindo aí não é aquele que foi crucificado na cruz e recebeu uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça como forma de zombaria, a ponto dos soldados baterem com uma cana. Esse que está vindo aí, a sua coroa é com vários diademas. Esse que está vindo aí não é aquele que foi crucificado no madeiro, escrito na cruz em cima, Rei dos Judeus, como forma de zombaria. Esse que está vindo aí é aquele que virá montado num cavalo branco e não estará escrito numa cruz, mas na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse que está vindo aí não é aquele que da sua boca saía bem-aventurado, bem-aventurado. Esse que está vindo aí é aquele que da sua boca sairá uma espada afiada de 2 gumes. E essa espada tem poder de penetração na divisão da alma e do espírito, e é apta a discernir entre juntas e medula e intenção dos corações dos homens. Pois bem, isso mostra que enxergar é totalmente diferente do que ter visão. Tem muita gente dentro da igreja que enxerga muitas coisas, enxerga a cor da gravata, o tamanho da saia, enxerga o tamanho da igreja, enfim, eles enxergam muitas coisas e muitas das vezes sai falando do que enxergou. Porém, aquele que entra num culto, que tem visão de Deus, ele não enxerga o exterior, ele tem visão de Deus, ele enxerga além daquilo que os olhos podem ver. Isso é muito interessante. Eu quero trazer isso para este vídeo, porque o que é, o, é a palavra central deste texto, do cego de nascença. Olhe bem para o texto vai dizer: e passando Jesus, viu um homem. Vou dizer de novo: e passando Jesus, viu um homem. Interessante que o texto é bem enfático em dizer que Jesus passando, ele viu um homem cego de nascença. O cego não viu Jesus, mas Jesus passando viu o cego. Isso é muito interessante. O cego não viu Jesus, mas Jesus viu o cego.
Talvez você está perguntando agora, parece que Deus não está me vendo. Você pode não estar vendo Deus, mas Deus está te vendo nesse momento, aonde você estiver. Jesus viu o cego. E o texto diz, um homem que era cego de nascença. Antes de Jesus ver a deficiência, Jesus viu um homem. Tem muita gente que te julga o momento, a deficiência, a problemática que você está enfrentando e te julga por esse problema, né? Tem pessoas que estão na prostituição, as pessoas não te chamam pelo nome, mas sim pela prática que você está, a prostituta, o traficante, o bebum. Mas Jesus, antes de ver o problema, a enfermidade, Jesus viu um homem. Essa é a primeira lição maravilhosa desse texto. E o texto vai dizer, e os discípulos lhe perguntaram que quem pecou para que este nascesse assim. Perceba que os discípulos também enxergaram aquele homem, mas não tiveram visão. Eles enxergaram aquele homem e começaram a interpelar qual foi o causador para que ele estivesse naquela situação. Interessante, irmãos, que no nosso meio tem muitas pessoas assim, que estão preocupadas qual foi o motivo que levou ao cárcere, qual foi o motivo que levou a estar nessa cadeira de roda, qual foi o motivo que levou a estar nessa situação. Você não tem que se preocupar qual o motivo que levou. Quem quer ajudar não fica especulando, não fica perguntando qual é o motivo. Ele vai e faz. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que os discípulos estão equivocados, perguntando o que motivou. Existia aqui já é algo cultural da época, quando alguma criança nascia com deficiência, sempre atribuíam ao pecado hereditário, maldição hereditária dos pais. E aqui eles começam a interpelar a Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? E Jesus responde dizendo, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Existem enfermidades que são causadas por nós mesmos, com a vida desregrada. Existem enfermidades que o diabo coloca, mas existem enfermidades que são permissão de Deus. Aqui a enfermidade foi permissiva, foi Deus quem permitiu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu profetizo nesta noite, você que vê esse vídeo pela manhã, à tarde, eu profetizo que toda enfermidade que estiver na tua vida, na tua família, Deus será glorificado nela. O milagre irá acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. O texto vai dizer ainda que Jesus ele cospe, no verso 6, ele cuspiu na terra, com a saliva fez um lodo e ungiu os olhos do cego. Isso é interessante porque isso parece ser muito estranho o que Jesus fez. Cuspir na terra, fazer um lodo e melar os olhos do cego. E Jesus faz isso e diz para o cego, vai lá e lava-se no tanque de Siloé. Isso aqui, irmão, não é regra para que pessoas venham fazer isso nos nossos dias. Isso aqui não é nenhum... Jesus não implantou uma sistematização de cura de cego. Não, jamais. Isso aqui é algo que Jesus fez como símbolo, do mesmo símbolo que está em Gênesis, ou melhor, fez como símbolo daquilo que está em Gênesis capítulo de número 2, quando Deus faz um homem do pó da terra, Deus faz o boneco e sopra nele o fôlego de vida pelas suas narinas. Jesus fez um lodo. Imagino eu que Jesus fez como se fosse um globo ocular, né? E ali ele fez de barro com a sua saliva, que representa o fôlego de vida, aquilo que traz vida, ok? E Jesus pega e coloca nos olhos do cego e diz para ele, lava-se no tanque de Siloé. Tanque de Siloé, Siloé significa enviado. Quando ele fosse lavar no tanque de Siloé, ele se lava no tanque de Siloé e o texto diz que ele sai enxergando. Logo, a multidão começa a interpelar. Isso é interessante, porque a lição que eu aprendo quando Jesus faz este milagre, Jesus está dizendo para ele e para todos aqueles que estão observando que quem traz a vida é Jesus. Quem traz, quem restaura é Jesus.
Interessante que todos que observaram, o texto vai dizer que começaram a interpelar dizendo, uns dizia, é ele, aquele que era cego, outros diziam, não é ele não. Enfim, eles enxergavam, mas não tinham visão. Quando Jesus manda lavar-se no tanque de Siloé, Jesus está dizendo, Siloé significa enviado. O enviado está restaurando a vida deste homem. O enviado chegou no meio de vós, mas eles faz vistas grossas. Eles enxergam, mas não têm visão. Nessa noite temos que entender que Jesus está no nosso meio para restaurar a minha e a tua vida, da tua casa, da tua família. Mas ainda tem pessoas no nosso meio que faz vistas grossas. E Jesus está dizendo nesta noite que você tem que entender que o enviado chegou, o Messias prometido chegou, aquele que vai trazer vida, aquele que vai restaurar a sua vida, aquele que vai derrubar as escamas dos seus olhos. E para finalizar, verso 16. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Perceba o milagre que Jesus operou. E os fariseus religiosos da época começaram a dizer que Jesus não era de Deus. Aí eu te pergunto, quem é cego aqui nessa passagem? Quem realmente é cego aqui? Porém eu te digo que cego aqui é os líderes religiosos daquela época, que vendo não enxergavam. Ou melhor, enxergando não tinham visão daquele que estava na frente dele mesmo. Então fica com essa palavra, guarda no seu coração. É mais um capítulo do Evangelho de João. Extraímos algumas lições aqui. Espero que você tenha anotado, né? E você puder, comenta na descrição do vídeo, qualquer dúvida que tiver. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas, ok? Que Deus abençoe a todos.